Olá, eu sou Elisângela Ferreira, sou aluna do programa de pós-graduação em uso sustentável dos recursos naturais e, juntamente com a DPEC, eu vou apresentar a vocês o produto final do meu projeto de pesquisa, cujo título é Uso de resíduos de poliéster em tijolo de solo cimento, uma abordagem sustentável para a construção civil. O coordenador desse projeto de pesquisa é o professor Dr. André Luiz Lopes Toledo. Bem, eu trago um índice para vocês, que eu vou apresentar no meu trabalho, que vai desde uma introdução, revisão da literatura, descritivo, metas atingidas, metodologia, resultados de discussão, conclusão, referência e agradecimentos. Introdução, trago um resumo para vocês em que o meu estudo ele investigou a incorporação de resíduos de poliéster em tijolos de solo cimento por meio de um processo experimental em múltiplas etapas. Após a revisão bibliográfica e coleta de materiais, ensaios laboratoriais avaliaram propriedades físicas e químicas do sólido polímero e de polímero. Os tijolos produzidos foram submetidos a testes mecânicos, revelando que a adição do resíduo aumentou a resistência e reduziu a absorção de água. Os resultados indicam o potencial do material para a construção civil, embora ensaios complementares sejam necessários. A pesquisa ela gerou publicações científicas e se alinham aos princípios da sustentabilidade. Sobre a revisão da literatura, trago para vocês como elementos de composição do tijolo, solo-cimento, a definição que o solo-cimento é um material obtido através da mistura homogênea de solo, cimento, pórtland e água em proporções adequadas e que após a compactação e cura úmida resulta num produto de características de durabilidade e resistência mecânica definida. Sobre os solos arenosos, de maneira geral, são aqueles enquadrados na classe de textura e areia franca, cujo material do solo contém 85% ou mais de areia, ou seja, a fração do solo ela é maior do que 0,05 milímetros e menor ou igual do que 2 milímetros. O cimento Portland, é a quantidade de cimento a ser adicionada na mistura do tijolo do solo cimento é importante, devido a problemas que podem surgir de uma escolha inadequada. Então, se for adicionado em quantidade insuficiente, o solo cimento será pouco resistente e terá uma durabilidade reduzida. Por outro lado, se adicionado em excesso, esse material não apenas tornará a obra mais dispendiosa, como também vai gerar um custo aí para o que a gente está visando, que é a questão do social. Sobre os resíduos, são resíduos no estado sólido ou semissólidos que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de varrição, conforme a BNT 10004. O relatório descritivo, ele trouxe como materiais utilizados na pesquisa, considerando dois segmentos, os insumos e os equipamentos. Os insumos para a confecção do objeto de pesquisa, que é o tijolo solo cimento, são solos arenosos, resíduos de poliéster, cimento e água, estes adquiridos pela aluna bolsista, no caso, eu consegui adquirir esses materiais. Os equipamentos utilizados para os ensaios de identificação e caracterização de materiais foram utilizados de laboratórios específicos, como balanças, peneiras, frascos, equipamentos de alta performance, os equipamentos microscópicos, e assim como máquina de prensa hidráulica para a confecção dos tijolos, que esse, no caso, é de propriedade da aluna bolsista. Algumas metas, na verdade, as metas que foram atingidas, elas foram divididas em dois quadrimestres, o primeiro de maio até 31 de agosto, foram atingidas as metas um e 2 e no segundo quadrimestre, de 1º de setembro até 31 de dezembro, eu consegui atingir as metas 3 e 4. Sobre a metodologia que eu utilizei na minha pesquisa, decidi dividir em três etapas para tornar mais fácil no desenvolvimento dessa pesquisa. Primeiro tratou-se de uma análise preliminar em que foi adotada a estratégia metodológica baseada na pesquisa na base de dados Web of Science e Scopus. Eu gerei aí inicialmente essa pesquisa, dentro desse assunto que é o tijolo solo cimento, sustentabilidade e construção civil. Inicialmente foi conduzida uma análise preliminar envolvendo a coleta de amostras de solo e resíduo de poliéster para a caracterização detalhada desse material, após essa análise nessa leitura bibliográfica. Essas análises realizadas, elas incluíram a distribuição granulométrica, determinação da massa específica, identificação da composição mineralógica dos materiais, além da avaliação da morfologia e da microestrutura dos materiais. Aqui tinha uma amostra de
meus materiais, e aqui eu tenho os ensaios laboratoriais, um dos ensaios laboratoriais. Sobre o meu material, o poliéster, ele foi adquirido da empresa Bono, que se situa no município de Parnamirim, região metropolitana de Natal, e foi esse resíduo de fragmento prensado e cortado para descarte, que é o mais fininho. Aqui na figura 8 tem uma curva de distribuição granulométrica do meu solo. Foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Solos, da UFRN, em que o solo escolhido foi do município de Macaíba, por ter aí uma adição de argila em torno de 10%, que isso é interessante para ter uma boa qualidade do tijolo. Também foram realizados ensaios de espectroscopia de fluorescência de raio-x, tanto no meu resíduo de poliéster como no meu solo arenoso. Dentro dessa análise preliminar também foi realizada a análise morfológica do meu material, tanto do resíduo como do solo, para ver como era a funcionalidade desse material, né, esses grãos, como eles estavam caracterizados, porque eles iriam se juntar, formar um aglomerado para depois ser prensado. Então é interessante saber como é a identificação dessa morfologia e assim também como a composição mineralógica desses materiais, né, que eles tinham riqueza, né, em silício. Eu tenho aqui algumas outras imagens de microscopia eletrônica de varredura desse meu material, onde eu mostro aí uma ampliação de 1.500 vezes esse grão, que eu vou identificar melhor o meu material. Já na segunda etapa, eu consegui a confecção do tijolo de solo cimento, passar para essa confecção, onde teve-se um início do processo de confecção, tudo regido pelas normas NBR, que vai dar 8491, 8492. Foi estabelecido um traço para eu fazer esse material, né, que é aquela composição da mistura do material, mistura de cimento, solo, resíduo e as porcentagens de resíduo, né, que foram identificadas, que é 5% e 10% de resíduo no volume nesse primeiro momento. Processo de mistura dos componentes, moldagem, compactação da amostra, cura dos tijolos, que é o período que esse tijolo ele vai descansar para atingir uma melhor resultado na compressão, e transporte até o laboratório, onde foi realizado esse ensaio, foi no laboratório da UFRN. E a terceira etapa trata-se do diagnóstico é, desses dados, né? Foi a realização dos ensaios mecânicos de resistência à compressão e absorção de água, a organização de dados, análise dos índices, identificação do que se enquadrava em normas, comparação dos resultados e a seleção para aplicação de análise do impacto ambiental. É, que esses resultados eles foram gerando, né, desde o início da pesquisa, um material aí para a gente fazer uma produção de bibliográfica. Na primeira etapa da pesquisa foram realizadas buscas abrangentes em bases de dados, como eu já havia comentado, né, além de consultas bibliométricas em bibliotecas, né, e outras fontes confiáveis. O material escolhido tem esse preparo da amostra, né, que tem-se aqui o resíduo de poliéster, já a mistura da amostra na confecção e o tijolo pronto e o transporte até o laboratório. E aqui é a preparação de amostras para exatamente realizar o ensaio de compressão, né? Esse material ele foi para a estufa, ele teve a sua pesagem identificada, né? Foi feito os preparos tudo conforme a norma até chegar ao rompimento. E sobre os resultados que eu tenho, né, desse material, eu consegui aí dividir em duas etapas, de 7 dias de cura e de 14 dias de cura, que é o que rege, né, o manual, a norma ABNT. E eu tenho meu material com as medições, ele sem resíduo, com 5% de resíduo e com 10% de resíduo dentro do volume da capacidade do meu tijolo, certo? Nesse primeiro momento, aos 7 dias de cura, já foi observado que o meu tijolo, ele com 15% de resíduo de poliéster, ele já teve aí um ótimo resultado, certo? Ele sem resíduo, ele teve assim, como um resultado de ensaio de resistência à compressão, 2,19 MPa, que já é o suficiente, o que a norma pede, né, para atingir, para esse tijolo ele poder ser usado na indústria da construção civil. Ele com 5%, ele já conseguiu 2,27 megapascal, com 10%, 2,30 e 2,99 foi o melhor resultado, né, com 15%,
de adição de resíduo. Já para os 14 dias de cura, também seguindo a norma que ela pede, rege, eu já tenho, claro, em si uma melhora dessa minha resistência dos materiais, mas a média com 15% de resíduo poliéster, 3,28 megapascal de ensaio de compressão, resistência à compressão, assim realmente confirmou, consolidou a expectativa que a gente já tinha gerado em torno desses resultados. Que a adição desse resíduo, sim, ele é interessante nesse primeiro momento para a gente poder avaliar aí a adição, uma possível destinação, né, de um resíduo a um tijolo que é sustentável e pode se tornar aí promissor na indústria da construção. Outro ensaio que a gente realizou foi o de absorção de água, que diz que quanto menor for a absorção de água, melhor é esse material. E durante os 7 dias de cura, a gente viu que o material com 15% de resíduo, ele apresentou uma menor absorção, assim como também no nos 14 dias de cura, com 15% de resíduo, ele teve um bom resultado, 12,8%, por cento, que é esse índice que a gente utiliza. Aqui também esses materiais foram levados a um tanque de água para serem feito a sua resistência. As conclusões, a primeira conclusão que a gente tem é que os ensaios de caracterização das amostras materiais de cimento compõem tijolo de solo cimento, incluindo solo arenoso, resíduo de poliéster, foram realizados com sucesso. Essas análises preliminares permitiram entender as propriedades físicas e químicas dos componentes fundamentais para a formulação do projeto. Já na segunda conclusão, eu tenho que, em se tratando dos resultados dos ensaios realizados, e os comparando, foi observado que a amostra com resultados promissores foram os referentes ao tijolo com adição de 15% de resíduo poliéster, tanto para as amostras de 7 dias como 14 dias de cura. Os índices de absorção de água também foram favoráveis para este tijolo, cujos índices foram os menores detectados em amostras. Já na terceira conclusão, C, eu tenho que os testes de durabilidade, resistência ao desgaste e comportamento térmico foram essenciais para aprimorar a composição do tijolo e garantir a sua conformidade com padrões técnicos. Esses ensaios complementares permitirão uma avaliação mais precisa, otimizando a mistura dos materiais e promovendo soluções mais sustentáveis para a indústria da construção civil. Então, resumindo, né, essa abordagem, essa teoria que a gente teve inicial para iniciar a pesquisa, ela foi realmente consolidada com bons resultados. Sobre os indicadores de produção que foi conseguido nesse projeto de pesquisa, foram 2 projetos apresentados em congressos internacionais. O primeiro já foi divulgado o livro de atas. Aconteceu o 5º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentável em Lisboa, certo? E a gente conseguiu apresentar um artigo em que se tratava da análise de tijolo de solo cimento com resíduo na construção sustentável, uma revisão bibliométrica aí dentro daquela primeira etapa da minha metodologia, que era de uma busca, né, nas bases de dados. Já uma segunda produção de material também, artigo, que foi no 6º Congresso Internacional de Gestão da Edificação, com o artigo Soil Cement and Waste Bricks, a Bibliometric Review of Sustainability and Construction, que também foi bem interessante essa participação, né, internacional, foi apresentado o trabalho, gerou os agradecimentos à DPEC, que realmente foi muito importante para a produção desse material. E ainda tem-se, né, 2 artigos a serem submetidos, uma revista Qualis Capes A1 e Qualis Capes A2, que já vem no rastro, né, dessas últimos ensaios que foram realizados, dessa última fase da pesquisa, e que está em processo, né, de revisão, avaliação e revisão pelo coordenador do curso, mas que brevemente esse material será submetido e, se Deus quiser, será aí publicado. As referências de que se tratou esse material, né, essa breve apresentação, e os agradecimentos que eu tenho a fazer aqui realmente foram de grande valia, a ajuda da DPEC, né, Diretoria de Pesquisa e Inovação,
é, a coordenação, principalmente, né, do Programa de Pós-Graduação e os Sustentáveis Recursos Naturais, ao laboratório do IFRN LT2M, a empresa Bonô, de Parnamirim, que forneceu esse resíduo de material, é o laboratório do CTGAS de Metrologia, foi importante, né, na validação de alguns ensaios, a FUNPEC, junto ao laboratório de materiais da UFRN, e o Centro de Tecnologia Mineral, lá de Currais Novos. É, faço aqui também o meu agradecimento ao professor coordenador desse projeto, que é o André Luiz Lopes Toledo, que sempre está ali presente, quando faz necessário. Meu muito obrigado e até mais.